Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram em algum lugar dessa tela, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Pois bem, autoconhecimento é uma das habilidades socioemocionais, dentre outras. Existe também a autorregulação, existe a consciência social, existe habilidades em relacionamento e existe a tomada de decisão responsável. Todas essas habilidades são extremamente importantes para que a gente tenha uma vida muito mais equilibrada, gerindo as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ações. Existe uma organização internacional chamada CASEL, que ela é situada em Chicago, nos Estados Unidos, que estuda e aplica há mais de 20 anos o estudo das habilidades socioemocionais. E o que é isso? O estudo das habilidades socioemocionais, como o próprio nome já diz, significa que a gente vai estudar exatamente a compreensão das emoções, dos sentimentos e aprender a lidar com isso. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, que seria a educação socioemocional, seria justamente o desenvolvimento dessas habilidades, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, porque já foi descoberto por esta instituição que eu falei para vocês, CASEL, que é super possível fazer isso e mais, é importantíssimo que a gente trabalhe as habilidades cognitivas juntamente com as habilidades socioemocionais. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas é possível fazer isso enquanto adultos? Sim, é possível sim. É claro, né? Com as crianças é tudo mais fácil, a gente trabalha de uma forma mais lúdica, a gente traz práticas, a gente faz brincadeiras, então é muito mais simples, né? Nós já começamos pensar ou refletir sobre as habilidades socioemocionais enquanto adultos, então isso dá um pouquinho mais de trabalho para a gente, com certeza, mas isso não significa impossível. Todos nós podemos desenvolver as habilidades socioemocionais. E como a gente está falando aqui hoje de autoconhecimento, vamos entender mais um pouquinho, vamos saber o que isso significa. Então, o autoconhecimento ele tem a ver com o olhar para a gente, né? Olhar para dentro, para nosso interior. Como o próprio nome ele sugere. Então, o autoconhecimento a gente deve observar as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso comportamento a partir disso. Isso não quer dizer que a gente se torne algoz de nós mesmos, que a gente olhe para a gente sempre achando que temos algo de negativo, que estamos fazendo tudo errado. Não, não é exatamente isso. Mas é a gente observar, por exemplo, quando temos um pensamento, o que está regendo esse nosso pensamento? Por que a gente está pensando dessa maneira? Será que isso é assim mesmo? Então, trazer a racionalidade para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. É deixar cada vez mais claro o que a gente é para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos incógnitas para nós mesmos, né? A gente não observa como a gente age, a gente meio que dá aquela desculpa, mas eu fiz isso porque eu sou assim mesmo. Eu agi de tal maneira porque essa é a minha forma natural de agir. E eu pergunto, será que a gente tem uma forma realmente natural de agir? Será que a gente precisa sempre usar os nossos impulsos? Né? Será que a gente não pode aprimorar a nossa forma de agir com o outro, agir em nossas relações, agir em relação a nós mesmos, né? Então é possível a gente fazer isso, é possível a gente melhorar essa relação com a gente e com o outro. Mas para isso, claro que isso vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então, para isso é importante que a gente tome nota das nossas emoções. Então, quando algo acontecer que mexer com a gente vai lá e anota qual foi o pensamento que a gente teve daquela situação que aconteceu, né? Anota qual foi a nossa emoção.
anota o sentimento que gerou e anota também como eu poderia ter agido, né? Porque isso aí já é uma reflexão daquilo que aconteceu. Como eu poderia ter agido? Então isso é muito importante a gente fazer esses pontos, essas anotações todas. Mesmo dando trabalho, o resultado é muito legal para a gente, porque a gente vai se conhecer mais e a gente vai até entender por que a gente age de uma maneira e não de outra. E como a gente poderia agir de forma diferente, não é? Eu sei que pensar nas habilidades socioemocionais é algo bastante novo para a gente. É, Aqui no Brasil, a gente vem falando disso com mais frequência de uns 3, 4 anos para cá, especialmente as pessoas que estão dentro do espaço da educação, que trabalham com educação. Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma obrigatoriedade, ela colocou como algumas das 10 competências gerais, trabalhar as questões socioemocionais. Então isso fez com que a gente pensasse mais, a gente falasse mais. E hoje, onde você vai, você coloca no Google educação socioemocional, habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais, rapidamente você tem uma resposta imensa e você tem várias possibilidades de pesquisa. Então, tudo isso porque realmente, finalmente, chegou para a gente essa obrigatoriedade de trabalhar nas escolas. Eu considero isso um grande ganho, né, para a nossa educação brasileira. É claro que com essa obrigatoriedade a gente vai precisar cada vez mais se formar enquanto educador, porque não é um conteúdo qualquer, não é um conteúdo que a gente foi formado para. Então a gente precisa estudar muito e eu diria até que se a gente não começar por nós, fica muito complicado a gente trabalhar a educação socioemocional no espaço escolar com os alunos sem a gente ter feito com a gente, né? Eu acho isso realmente bastante complicado. Eu não sei se é possível, né? Aqui nos comentários vocês podem até dizer se vocês acreditam que seja possível, se existe uma técnica para fazer isso, é sem você estar dentro do processo. Eu sei que eu pessoalmente eu resolvi aderir e eu realmente estou pensando um pouco mais sobre mim. É lógico que quando a gente fala autoconhecimento, trabalhar as habilidades socioemocionais, algumas pessoas acham que a gente não vai mais sentir raiva, não vai sentir tristeza, não vai sentir mais abuso de ninguém. Não é isso, né? Infelizmente não é, porque poderia ser, mas não é. Eu acho que um dos grandes fatores que muda um pouco na nossa realidade é o lidar com isso, é o lidar com as emoções, é o lidar com as frustrações também da vida, porque a gente passa por isso o tempo inteiro, é lidar com coisas negativas que há em nós, né? Porque lidar com as coisas positivas é muito fácil, né? Lidar com os elogios, receber os elogios das pessoas, porque nós precisamos, claro, de elogios também. Então, isso é ótimo, isso é muito fácil. Mas quando a gente olha para as coisas negativas, aí sim, aí é complicado e aí é onde a gente realmente precisa se entender melhor e saber realmente gerir essas nossas emoções, sentimentos. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes da questão do autoconhecimento. E claro, né, eu sempre digo, se depois de tudo isso, quando você tivesse diálogo consigo mesmo, quando você tivesse pensado e repensado, e mesmo assim você chegou à conclusão que talvez você precise de um outro caminho, precise talvez de uma ajuda, e talvez até por se conhecer melhor, você diga, não, eu acho que eu preciso de uma ajuda profissional. Então vai lá, né? Procura ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, não importa. O importante é a gente ser feliz. E o autoconhecimento, ele é para isso. Ele não é para trazer mais um problema na nossa vida. Porque se for para trazer problema, a gente procura outras coisas, né? Aqui a gente está pensando em melhorar. O que podemos fazer para melhorar na nossa vida? Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui no nosso canal. Não se esqueça novamente de
curtir a página, se inscrever, enviar para alguém que você acha que precisa escutar esse vídeo e logo logo nós estaremos de volta. Um beijo e até mais!